vender e tal. E o Ed foi lá em casa, lá na casa dos meus pais, e comprou. E falou assim, cara, tem coisas raríssimas aqui. Seu pai devia ser uma pessoa incrível e tal. E ele fazia isso por prazer. Ele levava a família, os amigos, às quartas-feiras lá em casa e botava um quadro negro assim. E tinha as fitas cassetes que ele passava, depois do trabalho ele ficava fazendo isso, gravava Duke Ellington, Ella Fitzgerald, quer dizer, a história do blues, a história do jazz, onde tudo começou, que é onde vai dar no rock and roll. Então eu era fascinado com essa vibe assim que tinha lá em casa. Mas o meu irmão mais velho pegava onda. E ele era dessa geração do Bocão, do Tico, da galera do Roberto Valério, que já se foi. E toda essa galera frequentava a minha casa no Rio, em Petrópolis, e essa galera trazia os discos de rock. Então, assim, Steve Miller Band, Peter Frampton, Supertramp, Lynyrd Skynyrd, isso tudo estava vindo através do meu irmão. A minha irmã era amiga dos Mutantes, a minha tia era amiga dos Novos Baianos. Então, assim, tinha um universo que permeava. Agora, eu ia com meu pai na Modern Sound, quando eu tinha uns 10, 8 anos de idade, comprar ele, enquanto ele ia para a sessão de jazz, eu ia para a sessão de rock. E aí eu pegava, assim, uns 5 LPs, escolhia ali, na época, o que tinha, assim, Bacamarte, bandas que a Jane do Bock cantava, né? Engraçado, né? Porque a Jane do Bock é uma cantora sensacional. Ela cantava uma banda progressiva, tipo Yes. E as minhas bandas eram Pink Floyd, Yes, Beatles, Rolling Stones e... Isso era meu mesmo. Beatles e Bob Dylan era meu. Eu comecei a tocar violão para aprender Beatles e Bob Dylan. Isso não era dos discos do meu irmão, nem do meu pai. Eu escutei Beatles na rádio uma vez, escutei Bob Dylan e falei, caramba, eu quero aprender essas músicas. Aí comecei a tocar violão. E o desenho ficou para trás, como você falou, eu poderia ter sido desenhista e tal, desenhava, legal. Mas... convidado para fora, né? Cheguei a ser convidado para ir para Itália, para um chargista que ainda é famoso lá, o Kiko, que na época era bem famoso já. E ele queria que eu fizesse parte da equipe de desenho dele. Eu tinha, sei lá, 10 anos, né? Não dá, nem eu queria ir lá para fora, nem minha família ia deixar. Mas foi uma coisa bacana, eu desenhava livros inteiros do Asterix, do Tintin, histórias criadas, novas, assim. Aquelas eu já tinha esgotado nas livrarias e demorava anos para sair um novo Asterix, né? E para sair um novo Tintin até não sair mais nenhum. Então eu queria fazer as minhas histórias, as novas. Então eu desenhava e tinha que ter 62 páginas, igual tinha o... Não sei se era o Asterix ou o Tintin, tinha que ter o mesmo número de páginas. Então, às vezes tinha que fazer um quadrinho um pouco maior para poder completar aquela folha assim e tal. Enfim, eu adorava fazer isso. Aí no final de 2017, novembro, você decide sair do Barão. Sim. Barão tinha férias, você fazia seu projeto, você era convidado para outros projetos, mas você estava no Barão. De repente você fala assim, olha, agora eu vou seguir o meu caminho. Sim. É mais uma superação, porque é uma decisão difícil e outra que eu vou acrescentar. A sua agenda é lotada, que foi uma decisão correta. Foi uma decisão correta, porém uma decisão difícil. Eu achava que ia dar para conciliar, porque eu achava que esse novo projeto, sem o Frejá, é exatamente o que está acontecendo. Ia ser pouco show, ia demorar, daria tempo de eu fazer os meus projetos com calma, mas uma outra parte da banda me cobrou muito o lance da agenda, de não botar no Facebook a minha agenda, de segurar datas em 2018, e eu faço muita festa fechada, que me pede com 1 ano de antecedência o show. E às vezes entra uma parte do cachê, um sinal, que isso eu acabei aprendendo a viver dessa maneira, fazendo caixa para poder investir nos meus discos autorais. Então, tudo estava meio no meio do caminho. Mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu sabia, se eu tivesse que optar, eu ia optar pela carreira solo, que meio que a minha carreira solo toda é em abstinência. Apesar do primeiro show, o primeiro show que eu fiz com o Barão em abstinência foi a gravação do DVD do Circo Voador, né? Eu tinha 18 dias de abstinência. E depois eu fui com os Britos para Inglaterra e tal. Mas a carreira solo toda foi sem álcool, sem drogas. Eu valorizo muito o que eu construí nesses últimos anos. E eu acho que eu não podia abandonar o fato de eu... E todo mundo me fala isso no meio musical. Do Rock in Rio, ao Menescal, não sei o que, cara. Eu construí uma carreira como cantor. E eu tava meio que abandonando isso, voltando pro Barão. O Barão sendo uma coisa esporádica, e eu só saquei isso depois também. Eu entendi mais o Frejá, até quando o Frejá pedia pra parar a banda. Agora eu vejo e enxergo um pouco mais que você tem que optar, não pode ter tudo. E eu pensei, eu vou ter uma turnê com o Andy, vou sair do Brasil, fazer show. Quando que eu pensei em fazer isso com um ídolo meu, mundial? Tu já tá indo pra Argentina, Paraguai, Chile, daqui a pouco estamos, sei lá, na Europa. E eu sabia que eu tinha isso em 2018, teria. E eu falei, cara,
não dá pra eu atrapalhar a vida do Barão também. Na hora que foi gravar o autoral, tá lá minha cara no telão e eu não posso ir num show, entendeu? Como é que vai ser? Então eu achei que era injusto com a banda. A demorada de tomada de decisão foi porque eu dei muito gás na volta do Barão ano passado, sem frejar. Eu fui um dos mais animados e entusiasmados com essa volta, que eu achava que o Barão merecia nunca mais sair da estrada. Isso eu achava. Ninguém podia mais parar o Barão, ninguém tem esse direito. Então, como eu também não tinha esse direito, eu resolvi sair. E sair na boa, na amizade, assim, a gente um dia pode ter uma coisa comemorativa do Barão e todos nós estarmos, né? É melhor assim do que chegar lá na frente e brigar por um motivo um pouco mais sério, por uma, cara, pô, sei lá, pô, você prometeu isso aqui, não. Então, antes de prometer qualquer coisa, eu achei, porventura, uma decisão, me dizem que é corajosa, mas que você falou comparando a abstinência e parar, talvez tenha sido a segunda decisão mais corajosa, essa aí. Não foi fácil, sei do potencial do Barão, tava a fim de construir essa estrada junto, mas eu senti que eu não ia estar 100%. E você não estando 100% no projeto, é melhor não estar. É isso aí. Agora me conta uma história marcante de um grande festival e você numa situação com o Lobão. Não foi pedra não, foi papel molhado que jogaram em cima, né? Rock in Rio, 1991, Maracanã. A gente caiu no dia heavy metal. Aí antes da gente foi Sepultura, meus amigos, André Kisser, abraço. E depois era Queen's Riot, Megadeth, Judas Priest, sei lá. E tinha um Guns N' Roses também. Só que o Guns N' Roses era muito distante, era o mais rock perto da gente, porém muito distante do schedule da parada. Então a gente foi a segunda banda, o show de Sepultura durou 35 minutos, por aí. E os fãs de Sepultura queriam mais. E logo em seguida a gente entrou. E aí não fomos bem recebidos pelas 5 mil primeiras pessoas, que são mais do que suficientes para te expulsar de um palco. Não interessa se mais 100 mil gritaram Lobão. As 5 mil da frente jogaram papel. Papel molhado, copo de plástico, sei o quê. E aí o Lobão já estava meio puto nessa época, ele falou que se alguma coisa pegasse alguém da banda, ele sairia do palco. Foi o que aconteceu. Pegou na batera uma e depois na guitarra dele. Aí ele mandou todo mundo lá para não sei aonde. Ele falou uma coisa engraçada. Não pode falar palavrão aqui? Ele falou assim, vai todo mundo tomar no cu, menos quem não tem que tomar no cu. Porque ele se referia a quem estava jogando coisa, porque o resto do Maracanã pediu a nossa volta. Lobão, altaço. E a gente... Na verdade, a gente ficou muito tempo no camarim e toda a produção era gringa nessa época, o backstage, não era montado por brasileiro. E os caras não tinham meio... É o seguinte, tem 5 minutos, a gente foi, e era longe, né? Para voltar a rampa do camarim do Maracanã até o palco, a gente levou uns 10 minutos. E no meio disso a gente estava decidindo se voltava ou não. Quando a gente decidiu voltar, já estava tudo descabeado. Daí o Ivo Meirelles ficou puto, a bateria da Mangueira ia entrar no nosso show, estava ensaiado. Aí o Ivo entrou com a bateria da Mangueira sem microfone, sem nada, e tocou ali uma música, só ele com a bateria. E a gente, mas foi uma história aí para contar. O dia seguinte o Lobão era a capa de todos os jornais. Agora, qual é a expectativa pro show daqui a pouco no Rota 65? Daqui a pouco não, é agora, já estamos no horário. Expectativa de fazer um show, é o que eu sei fazer, o Rock and Roll, apesar de estar fazendo uma turnê em Bossa Nova com o Menescal e com a Leila Pinheiro, só de Cazuza, aliás, um projeto que estreou no Vivo Rio maravilhoso, lotado, e vai rodar a turnê, faz parte do meu show. Eu sou do rock, eu vim aqui fazer um show de rock and roll, portanto, tudo que eu acho que do Barão Vermelho faz parte da minha história vai estar no show, ou do Cazuza, já que eu canto só Cazuza na turnê de Bossa Nova, eu também canto na turnê de rock and roll. Além das músicas que eu canto no DVD A Festa Rock, que é um dos meus 7 CDs e DVDs que eu lancei. Showzaço, Rodrigo Santos. Agora a gente vai liberar o Rodrigo para tomar um café. O café tá me esperando. E daqui a pouco o Rodrigo Santos no palco do Rota 65. Rota 65, a casa do rock. Valeu.